Hoje eu sou da tropa, o filho do homem. Te apresento Jesus Cristo, o brabo tem nome. Te apresento Jesus. No meu último vídeo eu falei sobre essa apropriação cultural, do funk, da batida do funk pelas igrejas de jovens. E nesse vídeo aqui eu quero me alongar um pouco sobre o tema, inclusive falar que eu tô besta pelo que eu vi. Olha só, eu sou um luciferiano, um satanista, ok? Não tenho Jesus como fonte de inspiração religiosa, não tenho ele como Messias, não tenho ele como símbolo de fé, mas tenho a figura histórica deste filósofo com profundo respeito. Apesar de eu não ceder atributos divinos a Jesus e encarar uma boa parte da história dele como folclore e mitologia, eu jamais utilizaria o nome daquele que eu chamo de Messias em dancinhas vulgares, toscas de TikTok. De acordo com a escatologia cristã, o que difere algo do mundo para algo espiritual, divino, é justamente a sacralidade que se imputa sobre o objeto, símbolo ou entidade em questão. E o que vocês estão fazendo é pegando um símbolo de fé que é Jesus e transformando isso em moeda de troca, de seguidores, de like, de projeção nas redes. Cada um tem que ser o que é. Se você acha que o cristianismo não dá vazão aos seus prazeres e à sua vontade de mundo, vem para o satanismo. Aqui o prazer não é inimigo, justamente o contrário. Aqui ele é força de expressão viva da espiritualidade. Mas se você quer continuar cristão, então você tem que seguir um decoro e você tem que seguir um certo dogma da sua religião. Senão não tem por que você ser cristão. E ao pastor que apoia esse tipo de coisa, se esforce mais, utilize recursos mais criativos e menos apelativos, já que você quer conquistar aí a população mais jovem e adolescente. Medite sobre isso. Melhor é um satanista vivo, que Deus pode usar, do que um crente morto, ao qual Deus não pode usar. Tem pessoas que pensam que são de Deus, mas elas são do diabo. E tem outras pessoas que pensam que são do diabo, mas são de Deus. Esse jovem, ele nem sabe o que é ser satanista, mas com certeza ele sabe o que é ser um cristão. Deveras resolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim aos que sacrificam, como ao que não sacrifica, assim ao como o bom, como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. E também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com um bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida, da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol.
Tudo quanto tiver à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, por onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Ainda o reino dos céus pode ser ilustrado pela história de um homem que ia para um outro país. Então reuniu seus criados e emprestou-lhes dinheiro para ser empregado em seu nome, enquanto estivesse ausente. Entregou 5.000 moedas a um, 2.000 a outro e 1.000 ao último, dividindo em proporção à competência deles. Então partiu para sua viagem. O homem que recebeu 5.000 moedas começou imediatamente a comprar e vender com elas, e logo ganhou outras 5.000. O homem que tinha 2.000 moedas foi direto trabalhar também e ganhou outras 2.000. Mas o homem que tinha recebido as 1.000 cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro, para guardá-lo em segurança. Depois de muito tempo, o patrão deles voltou da viagem e chamou os 3 para prestarem contas do dinheiro dele. O homem a quem ele havia dado as 5.000 moedas trouxe-lhe 10.000. O patrão elogiou o empregado pelo bom trabalho. Você foi fiel em negociar com esta pequena quantia, disse-lhe ele. Portanto, eu agora lhe darei maiores responsabilidades. Comece as tarefas agradáveis que eu deixei para você fazer. Depois veio o homem que tinha recebido as 2.000 moedas. Com esta informação, patrão, o senhor me deu 2.000 moedas para usar, e eu dobrei a quantia. Bom trabalho, disse seu patrão. Você é um empregado bom e fiel. Foi fiel com essa pequena quantia. Portanto, agora eu lhe darei muito mais. Então o homem que tinha 1.000 moedas veio e disse: Patrão, eu sabia que o senhor era um homem cruel e fiquei com medo que me roubassem o que eu ia ganhar. Portanto, escondi o seu dinheiro na terra e aqui está ele. Mas seu patrão respondeu: Empregado mau, escravo preguiçoso, já que sabia que eu ia exigir o lucro, você deveria pelo menos ter posto o meu dinheiro no banco, de maneira que eu pudesse ganhar algum juro. Tire o dinheiro deste homem e dê ao homem das 10.000 moedas, porque ao homem que usar bem o que lhe dão, será dado mais, e terá grande quantidade. Mas do homem que é infiel, até mesmo a pouca responsabilidade que tem será tirada. E joga o empregado inútil lá fora no escuro. Ali haverá choro e ranger de dentes. E boa meditação das coisas de Dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus. Vocês acabaram de ouvir ali Eclesiastes capítulo 9 e Mateus 25, do versículo 14 ao 30. Esse conteúdo está no vídeo anterior. Se você está ouvindo aqui, vendo pelo YouTube, e se você está vendo aqui pelo Face, eu vou deixar lá no comentário o link do canal WMPC Dog Box. Melhor um cão vivo do que um leão morto. Mas ainda eu quero deixar aqui em Tiago, capítulo 4, do 1 ao 17, o que está escrito aqui. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. E, contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Vocês não percebem que fazer amigos entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos deste mundo, torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não podem ser também amigos de Deus.
O que acham vocês que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito Santo, que Deus pôs em nós, vigia sobre nós com terno ciúme? Mas Ele nos dá cada vez mais forças para resistir a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Portanto, submetam-se humildemente a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E quando vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e permitam que os seus corações se encham somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizeram. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja tristeza em vez de riso e desgosto em vez de alegria. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Não se critiquem nem falem mal um dos outros, queridos irmãos. Se vocês fizerem isso, estarão lutando contra a lei de Deus que ordena amarem-se uns aos outros e dizendo que ela está errada. Mas o que vocês têm a fazer não é resolver se esta lei está certa ou errada, e sim obedecer-lhe. Só aquele que faz a lei é que pode julgar corretamente entre nós. Só Ele decide salvar-nos ou destruir-nos. Portanto, que direito têm vocês de julgar ou criticar os outros? Prestem atenção. Vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá 1 ano e exploraremos um negócio lucrativo. Como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora se vê, mas logo se esvai. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. Uma presunção assim não agrada nunca a Deus. Lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazer é pecado. A gente olha esse rapaz, ele está trazendo um contexto que aparentemente é sobre a música funk e sobre o ritmo que ela vem ali das religiões africanas, no contexto da macumba, da umbanda, da quimbanda. Então ele tem outro vídeo, primeiro do que esse, que ele traz a explicação desse contexto do batuque, que está na música funk, que vem desse contexto espiritual das religiões voltadas ali para os orixás e etc. Mas ele não está falando só sobre isso. Ele não está falando do funk, do batuque em si. Ele está falando de todo um contexto onde a igreja, entre aspas, os cristãos, não refletem as escrituras, não refletem aquilo que creem. E quando ele fala sobre os desejos, ele está falando de desejos de glórias e honras e louvores humanos, que a doutrina, nos dias de hoje, evangélica protestante, incentiva a juventude, uma juventude que não tem consciência de eternidade, não tem convicção de salvação da alma e nem sabe por que devem ser salvos. Uma geração que não conhece arrependimento profundo, que os leva a se converterem dos seus maus caminhos, mas sim um evangelho de glória e honra e louvores humanos, onde eles pregam e cantam para vender DVD e fazer sucesso, e serem convidados para pregar em eventos e terem suas agendas cheias, e darem autógrafos e serem conhecidos, e serem como verdadeiros artistas gospel no meio, e as denominações, os líderes, os pastores incentivam sobre isso, e profecias e revelações a qual só enche a vaidade dos mesmos. E quando chegam os dias maus, eles não sabem como se comportar. Quando chegou a época do vírus e tudo mais, essas pessoas se esconderam, se afastaram das congregações. Os seus pregadores e seus cantores não foram vistos. E quando foram vistos em escândalos, abandonando a fé, porque já não poderiam fazer tanto dinheiro como estavam fazendo antes, pois os congressos e as festas foram canceladas, as agendas caíram por terra, e eles mostraram que realmente eles eram.
Não que eles houvesse pecado ou caído, mas eles nunca estiveram em pé. E esse movimento ainda continua, um movimento anticristo, um movimento satânico. E Deus pega alguém que não é do meio, mas provavelmente esteve no meio, mas se frustrou. Essa é a minha opinião. Porque ele tem um certo conhecimento sobre como se deve ser e como não se deve ser. E muitas pessoas abandonam a congregação porque elas chegam lá e não é aquilo que se diz. Mulheres até chegam com uma certa disposição a mudarem até suas vestes, mas quando elas ficam no meio, ela vê as que estão lá não são bem assim. Então essas pessoas desanimam e se afastam. No dia do juízo isso não vai ser desculpa, mas a Bíblia fala que aquele que leva os outros a se escandalizar também vai receber o seu juízo. A Eva falou que era serpente, como Adão falou que era Eva, mas todos receberam o seu juízo, todos erraram. Não foi desculpa para aliviar a si mesmo, mas aqueles que foram responsáveis por outro cair, também receberam o seu juízo. Então as pessoas vão receber o seu juízo, mesmo aquelas que têm um motivo, e aquelas que incentivaram a tal motivo, todos receberão seu justo castigo. Pessoas que profetizam, glória, honra e louvores humanos, serão responsáveis pelas almas que foram condenadas, que neste momento morreram, e ouviram profecias e revelações, que teriam sucesso, que teriam dinheiro, que teriam prosperidade na terra, e por uma catástrofe ou outra já faleceram, e outras ainda vão falecer. Quando elas estiverem diante do juízo, elas vão acusar esses pregadores, esses pastores, esses obreiros, esses líderes, esses profetas, e eles vão ter que prestar conta dessas almas que foram condenadas. Deveria ter falado sobre Cristo e o arrependimento e a conversão, mas não tiveram coragem, não tiveram ousadia, porque eles não querem perder a popularidade, não querem perder a agenda, não querem perder o destaque, querem ser aceitos por todos. Esse jovem não está preso a isso. Cadê a lacração? Cadê a galera chamando ele de preconceituoso e de racista? Ele não teve medo disso, ele não se preocupou com isso. Mas hoje os crentes de hoje eles têm medo de serem rejeitados não por Deus, mas de serem rejeitados pelo mundo. E eles se omitem, negligenciam a palavra, negligenciam a doutrina, negligenciam os ensinamentos de Cristo, porque eles não querem se expor, eles não querem ser odiados e perseguidos, eles querem ser amados e paparicados. Pregam aquilo que agrada o ego, pregam aquilo que agrada as pessoas, uma doutrina, um evangelho voltado só para essa terra, porque o evangelho do alto, que prega arrependimento e conversão, traz perseguição, não traz glória e louvores humanos. Os falsos profetas sempre foram aplaudidos, e os verdadeiros sempre rejeitados, mortos, espancados e presos. E isso ainda não mudou, ainda permanece o mesmo. Hoje você não se passa luta por estar no mundo. Até dentro de uma congregação você passa luta, porque o mundo está dentro da congregação. Muitas vezes dentro de líderes, dentro de pastores e supostos profetas, que só profetizam aquilo que é da vaidade, aquilo que traz algum tipo de vantagem terrena. Não estão se importando com o céu, não se estão importando com as almas, querem ser conhecidos como grandes pregadores, querem ser conhecidos como grandes líderes, querem ser conhecidos como grandes profetas, quando na realidade não são nada diante de Deus, porque não tem quebrantamento, não tem contritamento do Espírito Santo. Existem dois tipos de arrependimento, o arrependimento de Deus e o arrependimento do mundo. Há muitas pessoas que roubam e se arrependem, mas não se arrependeram do roubo, se arrependeram porque foram presas, porque o crime não deu certo. Se o crime tivesse dado certo, não teriam se arrependido. Há duas moças, uma se prostitui com um homem e outra se prostitui com outro. Ela descobre que aquele que ela se prostituiu é infiel, tem outras mulheres. Ela se arrepende, não da prostituição em si, mas porque o outro não é fiel a ela, porque se fosse fiel ela não se arrependeria da prostituição. A outra é diferente, ela também se prostituiu, e o rapaz é fiel a ela, mas ela sente uma tristeza no coração, porque ela sabe que não deveria ter se entregado a um homem que não fosse o seu marido. Esse é o arrependimento da salvação, um arrependimento por Deus, e não pelas consequências que sofreu. É isso que Deus está julgando os corações, e essa geração não tem aprendido isso, porque alguns que estão na frente não têm isso.
E ninguém pode dar aquilo que não tem. A pessoa só pode dar aquilo que tem. E aquilo que tem não for dado, lá no céu será cobrado. Seremos cobrados por todas as coisas que Deus nos deu, porque tudo que Deus nos deu foi para glorificar Ele. E na realidade é glorificar o seu Filho, porque todas as coisas que Deus fez foi por causa do Filho. É como um pai e uma mãe que faz todas as coisas pelos seus filhos. Tudo que Deus fez foi por causa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E a glória e a honra e louvor que Ele deve ter é das nossas atitudes e daquilo que temos para glorificá-lo. Então tudo que nós viemos ter ou tenhamos deve glorificar o Cristo como único Senhor e Salvador. As pessoas não têm dificuldade, muitas vezes, de glorificar a Cristo como Salvador, mas elas têm dificuldade de glorificá-lo como o único Salvador. Eles levantam os mediadores ou mediadoras, mas não existe outros mediadores e nem mediadoras para a salvação a não ser Cristo. E o que você vai fazer com isso? Pois tudo que Deus fez foi para a glória do seu Filho. O homem, a mulher, a natureza, toda a criação foi para glorificar a Cristo. E tudo que nós temos e possuímos deve ser para glorificar a Cristo. Seja material, seja intelectual, seja físico. Tudo que Deus tem dado ao homem é para glorificar o seu Filho, demonstrar que Ele é o único Senhor e Salvador da alma. As pessoas não têm dificuldade de falar em Deus, a dificuldade de falar que Ele tem um Filho e que Ele é o único Salvador e Senhor da alma. Quem vai voltar para buscar a igreja, os fiéis, não é Maria, não é Pedro, não é João, não é Paulo, não é nenhum dos apóstolos, não é nenhum dos discípulos, não é nenhum dos profetas. Quem vai voltar para buscar a igreja é o seu Filho, é o Senhor Jesus. Então seja Ele toda a glória, honra e louvor, em espírito e em verdade. Mateus 25, do versículo 31 em diante. Mas quando eu, o Messias, vier em minha glória, e todos os anjos comigo, então eu me assentarei no meu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante de mim. Eu separarei as pessoas, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocarei as ovelhas à minha direita, e os bodes à minha esquerda. Então eu, o Rei, direi àqueles à minha direita: venham, benditos do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram água. Eu era um estranho, e vocês me convidaram para suas casas. Eu estive nu, e vocês me vestiram. Eu estive doente, na prisão, e vocês me visitaram. Então esses justos responderão: Senhor, quando foi que nós alguma vez vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos alguma coisa para beber, ou como estranho o socorremos, ou nu e o vestimos? Quando foi que alguma vez vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E eu, o Rei, lhes direi: quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo a mim. Depois eu me voltarei para aqueles à minha esquerda e direi: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus demônios. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram nada para beber. Eu fui um estranho e vocês me recusaram hospedagem. Eu estive nu e vocês não quiseram vestir-me. Eu estive doente e na prisão e vocês não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando foi que alguma vez nós vimos o Senhor com fome, com sede, estranho, nu, doente ou na prisão e não socorremos o Senhor? E eu lhe responderei: quando se recusaram a socorrer ao menor destes meus irmãos, vocês estavam recusando ajudar a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Eu estou escrevendo estas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus, nosso Salvador. Estou dizendo essas coisas a vocês, homens mais velhos, porque vocês conhecem realmente a Cristo, aquele que está vivo desde o princípio. E estou falando a vocês, rapazes, porque vocês venceram a batalha contra Satanás. E eu estou escrevendo a vocês, mocinhos e mocinhas, porque vocês também aprenderam a conhecer a Deus, nosso Pai. E portanto eu digo a vocês, pais que conhecem o Deus eterno, e a vocês,
rapazes que são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram na sua luta contra Satanás. Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhe oferece, pois quando vocês amam, estas coisas mostram que realmente não amam a Deus, porque todas essas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e estas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Meus filhos queridos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar deste mundo? Vocês já ouviram falar do anticristo que vem, aquele que é contra Cristo? E já há muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim do mundo está próximo. Estas pessoas contra Cristo costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, porque senão teriam permanecido. Quando nos deixaram, isso provou que eles não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto como aqueles que podem perceber a diferença entre o que é verdadeiro e o que é falso. E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é anticristo, porque não crê em Deus, o Pai, e em seu Filho. Porque uma pessoa que não crê em Cristo, o Filho de Deus, também não pode ter Deus, o Pai. Mas aquele que tem Cristo, o Filho de Deus, tem Deus, o Pai, também. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com Deus, o Pai, como com o seu Filho. E Ele mesmo foi quem nos prometeu isto, a vida eterna. Essas minhas observações a respeito do anticristo são visíveis naqueles que apreciariam muitíssimo tapar os olhos de vocês e levá-los a desviar-se. Mas vocês receberam o Espírito Santo, que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes o que é direito, porque Ele lhes ensina todas as coisas. Ele é a verdade, e não um mentiroso. Portanto, tal como Ele disse, vocês devem viver em Cristo e nunca afastar-se dele. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão feliz com o Senhor, a fim de que, quando Ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem, e não tenham de que se envergonhar e nem fugir de encontrá-lo, visto que sabemos que Deus é sempre bom e só faz o bem. Podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos. 1 João, capítulo 2, do versículo 12 ao 29.